Amém, glória a Deus. Deus abençoe a vida do diácono Clóvis, sempre muito solícito, sempre muito pronto a estar atuando, abençoando a casa do Pai, com seus dons e talentos. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias, enquanto você abre a gente vai dialogando um pouco. Lucas 16, mantenha aí aberto em Lucas 16, no versículo 19, para que possamos fazer uma abordagem direta aqui nesse contexto, tão controverso para alguns, mas muito direto, muito aberto e claro para outros, ok? Esse texto é um texto que vai tratar sobre um dos assuntos mais importantes da nossa vida, da nossa carreira enquanto cristãos. Digo isso porque a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo, a nossa resolução de vida, a nossa visão, a nossa cosmovisão, visão de mundo, ela simplesmente muda literalmente. Porque os nossos olhos passam a enxergar um mundo que era oculto até então para nós, que é o mundo espiritual. Então, o que faz com que as pessoas se aglomerem nas igrejas, independente do ponto cardeal onde elas se encontrem no mundo, é porque há uma esperança eterna, ok? Há algo acima dos nossos valores limitados, acima da nossa física, eu digo em termos materiais, que já... E compreendendo esse aspecto espiritual, a nossa vida, ela tende a ganhar, a expandir, porque a vida se expande. O capítulo 16 de Lucas, na verdade, é uma resposta ao capítulo 15. Jesus estava pregando durante o capítulo 15, segundo Lucas, e Lucas registra que Jesus conta 3 parábolas. Na verdade, no capítulo 15, existem 3 parábolas que falam sobre perdidos e achados, que nós conhecemos bem. Sobre dracma, sobre ovelha e sobre um ser humano que se perde. Ele entra o capítulo de número 16 contando mais uma parábola. Então é o mesmo público que está diante do Senhor. É interessante nós sabermos, antes de entrarmos no texto propriamente dito, que cenário é aquele, que ambiente era aquele que gerou uma interferência do Senhor tão pesada e tão profunda. Quando Jesus termina de contar as 3 parábolas do capítulo 15, e conta a 4ª parábola do capítulo 16, porque é um link só, é uma estrutura só, é o mesmo público. Em seguida, ele repreende os fariseus que ali estavam. O público dele era de fariseus, publicanos, era de discípulos, de estrangeiros, era uma multidão que estava ouvindo Jesus. E ele percebe que os fariseus estão ali no meio do povo, ouvindo aquele discurso, mas ainda assim, empedernecidos, não se dobram à sua palavra. E um dos fariseus questiona a Jesus a questão do divórcio. É nesse âmbito, é nesse cenário, é nessa esteira que Jesus vai falar sobre céu e inferno. E aí é interessante, porque muda um pouco o nosso entendimento, porque nós estamos começando a compenetrar no momento desse discurso, de que agora o Senhor vai falar de coisas eternas com aqueles homens. O perfil que Jesus vai traçar, e que não é uma parábola, ele sai da parábola e começa a falar em nomes. Então, evidente que para alguns reformados, liberais, eles tratam como parábola uma coisa tão certa, tão assertiva e tão verdadeira, e tão aberta que é a questão que Jesus abre ali sobre céu e inferno. Mas Jesus fala em nomes, e parábolas não contêm nomes, não tem endereço. Parábola é apenas uma história contada paralela a uma verdade oculta que Jesus quer despertar no povo. E ali não, ele fala diretamente, ok? Então, o capítulo 16 é esse cenário que nós estamos aqui. Então, nesse momento, toda essa igreja que aqui está vai ser teletransportada para aquele público que estava lá. Aquele público misto de pessoas crentes e não crentes, de pessoas salvas e não salvas, de pessoas de conhecimento e pessoas indoutas. Esse é o público de Jesus.
Mas aqueles que se achavam em alguma coisa, receberam essa palavra aqui de Jesus, e eram os fariseus. Vamos para o texto, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 16, 19. Tema da nossa reflexão, o outro lado da vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, existe um outro lado na tua vida. Os fariseus não conheciam, passaram a conhecer a partir daqui. E ele diz assim: ora, havia um homem rico, este se vestia de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalados esplendidamente. Havia também um certo mendigo de nome Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lambendo-lhes as chagas. Essa imagem de escultura, para quem foi de outra convicção religiosa, sabe bem que ela existe lá até hoje, de Lázaro com os cães lambendo-lhes as chagas. Só que lá, essa imagem de escultura com esses cães lambendo as chagas de Lázaro representa um tipo de entidade que só atua depois de meia-noite. Continuando aqui. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste todos os seus bens, parenteticamente, materiais em vida, e Lázaro somente os males. E agora, este Lázaro é consolado, mas tu, atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vocês, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, que o mande Lázaro à casa de meu pai, né? Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, igreja? Até aqui, para que possamos compreender essa dinâmica, esse texto de forma contundente. O que Jesus está aqui enfrentando não é nada muito fácil, embora hoje o texto nos apresente um diálogo de forma tranquila. A vida só tem uma via, Jesus está dizendo isso para os seus ouvintes. Jesus está chamando a atenção da sua multidão de seguidores, e os que ali estavam também, que não eram seguidores, e que não tinham sequer fé nele, mas estavam ali para tentar pegá-lo em alguma falácia. Jesus estava lhes mostrando que a vida, ela é um sistema.
é um sistema. Você vive, você morre e você vive de novo. Eu vou repetir. Você vive, você morre e você vive de novo. Não que você volte, mas você vive, você continua vivendo. Nós estamos num invólucro, a vida está num invólucro chamado corpo, ok? Esse corpo vai padecer a qualquer momento. Mas o que tem dentro de nós não morre nunca, o que morre é o corpo. O que morre, o que some é essa matéria, que vai se diluir a terra no quarto dia, já está se decompondo e cheirando mal. Mas o que tem dentro de nós vai seguir a sua vida, a sua conquista, ela seja lá qual for, de forma eterna. Então, é interessante que esse público que ali estava de fariseus, de saduceus, de publicanos, de pecadores, de cristãos, ok? Todos ali estavam atentos à voz do Senhor, que de repente parou de contar a parábola do mordomo infiel e entrou diretamente num debate sobre divórcio. E após esse debate, Jesus falou de céu e inferno. E aí, a partir daqui, Jesus vai abandonar suas parábolas e vai tratar diretamente do problema daqueles ouvintes, daquelas pessoas que lá estavam, que não tinham conhecimento do outro lado da vida, que não tinha sequer o desejo de saber o que acontece após. Até porque o judeu, ele era de carteirinha reencarnacionista. Eles não criam em ressurreição nenhuma, até porque eles não tinham essas verdades em tempo real no seu próprio métier, na sua própria desenvoltura de vida. Então eles se desenvolveram aos pés de Gamaliel, dialogando com a reencarnação. E é interessante você ter essa certeza e essa assertiva. Quando você abrir ali o capítulo 9 de João, não precisa colocar lá, isso me vem à memória, só para você entender como era a configuração religiosa daquele povo, a dificuldade que Jesus teve de tratar isso com eles, de que a vida é apenas vivida apenas uma vez, e existe um outro lado dessa vida que vai seguir. João, passando com os discípulos, alguém viu um homem cego de nascença, lembra disso? E aí perguntaram para Jesus, quem pecou? Esse ou os seus pais, para que eles nascessem cegos? Está lá em João capítulo 9. Olha, como é que pode um homem nascer cego e ter pecado antes de ter nascido? Eles estão falando de reencarnação. Como é que o pai dele poderia ter pecado para ele nascer daquele jeito? Estão falando de maldição hereditária. Jesus falou nem uma coisa nem outra. Isso aí é para a glória do meu nome. É assim que ele veio, porque eu quero que seja assim. Jesus quebrava o tempo todo esse entendimento falso desses ensinamentos. E os ensinamentos falsos mantêm pessoas longe da verdade bíblica, longe do verdadeiro caminho que é Jesus. E aí ele vai entrar aqui em alguns pormenores interessantes, que nós vamos tentar entender que janela é essa que Jesus está abrindo, para que eles pudessem dar uma olhadinha do outro lado. Primeiro fato que a gente vai pensar aqui é no versículo 19 e 20. Coloca aí para a gente o versículo 19 e 20. Olha que interessante o que vai acontecer no 19 e 20 do capítulo 16. Coloca para a gente e a igreja leia comigo. Vamos lá? Havia um homem rico, Edilinho, versículo 20. Primeiro fato é a descoberta da razão da existência. Jesus está trazendo para ele, está contando para ele uma história talvez de vida ali, ou em outro lugar, ou em algum ponto daquela região, em que esse homem era rico e estava ali poderosamente vivendo. Esse homem vivia de forma regalada. Regalada, para você ter uma ideia no grego, significa vivia prazerosamente. Ele vivia os prazeres da vida. Ele tinha tudo, a sua vida girava, segundo o entendimento, em torno dos banquetes, das boas vestes. Se tivesse lá, se fosse nos dias de hoje, uma Land Rover, os carros mais lindos, as roupas importadas, os perfumes mais poderosos da terra, os banquetes. Ele vivia, a vida dele girava em torno disso.
em conquistar, em ter, e ele tinha tudo isso. Deus o abençoou. Segundo o texto bíblico, foi Deus quem o abençoou, ponto final. Deus deu para ele e para o mendigo o mesmo ambiente de nascença. Ambos nasceram de um ventre igualmente, ambos cresceram naturalmente, mas a vida foi dura com o mendigo. A vida não foi muito boa para esse homem. A vida foi descoberta a partir das lutas que ele vivera. Ele pedia para que a migalha que caísse da mesa daquele homem pudesse ser dada, mas esse homem não dava nada a ele. Quanto mais ele tinha, mais duro de coração ele ficava. E eu imagino que ele passasse ali, sabe, com um saco de lixo da sua cozinha, que qualquer mendigo queria se deliciar. E ele não deixava aquele homem sequer comer o seu próprio lixo, a migalha é o lixo. Porque ele tinha ojeriza, o pobre, ele não tinha contato, ele não queria relacionamento. Ambos tiveram uma mesma forma ao nascer, porque Deus é justo. A vida foi dura com aquele homem. A vida foi dura para Lázaro. Lázaro sentia fome, você não sente. Lázaro sentia frio, você não sente. Lázaro era abandonado pela família, você não é, e nem eu. Então as condições de Lázaro eram condições primitivas. Lázaro tinha tudo para negar a Deus. Lázaro tinha tudo para não crer em Deus. Mas o texto me mostra que Lázaro, mesmo vivendo limitações, era um verdadeiro adorador. Ele não abria mão de crer em Deus. Não era a fome, não era chagas, a doença, não era a peste, não era o abandono, não era a humilhação, não era a pressão que fazia com que ele desistisse de Deus. Deus está vendo tudo, irmão. Ricos e pobres, Deus está vendo tudo. E aí o texto vai se desenvolvendo. O texto diz que Lázaro foi lançado à porta do mendigo. Eu quero que você entenda um pouco da língua. Eblepleto é um verbo que está reforçado. É um verbo que está reforçado e é um verbo que coloca o sujeito em uma ação dependente. O texto diz, no português diz que ele estava à porta, né? Mas o texto original diz que Lázaro foi lançado pela vida à porta do mendigo. Eu quero dizer uma coisa para você, muitas coisas acontecem nas nossas vidas e que nos empurram às vezes para a marginalidade. Muitas pressões acontecem em nossas vidas, vidas humanas, que de fato e verdade tentam nos influenciar para que nós possamos dar errado na vida. Mas eu quero dizer para você, assim como Lázaro, o mendigo, que nós possamos ser dependentes de Deus, independente daquilo que nós estamos vivendo. Independente do que você está passando, das tentações que você vive, você precisa estar aos pés. Você pode estar na porta do rico, mas você tem que estar aos pés de Jesus o tempo todo na sua vida. Porque as lutas virão, as pressões virão. Lázaro tinha tudo para ser um salteador. Lázaro tinha tudo para entrar na casa do rico e roubar. Mas ele pedia, ele solicitava a esmola. Cheio de úlceras pelo corpo, cheio de doenças pelo seu corpo. E este fato não retirou do mendigo a sua fé. Quantos de nós aqui, por mais que sejamos boas pessoas, por qualquer coisa abandonamos a nossa fé? Talvez você esteja passando por uma pressão muito grande hoje na sua vida. Falamos hoje pela manhã na nossa escola bíblica dominical sobre opressão. Foi muito boa a escola, aprendi muito aqui hoje. Mas tudo isso nós precisamos entender que Deus está no controle. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus está no controle. Rapaz, Deus não perde o controle. Deus está visualizando o rico e o pobre. Deus está olhando o comportamento de um e de outro. Ambos Deus os fez. Ambos Deus permitiu.
problema todo é que o rico se esqueceu. O problema todo é que o rico esqueceu-se de tantas coisas básicas, porque o dinheiro, o poder, a fama, o sucesso tem essa marca, enfim, esse tema, né? Nós começamos a ignorar a necessidade do outro. Quanto mais Deus dava a ele, mais ele ignorava a necessidade do outro. Mas ele guardava para si, mas ele ajuntava para si, e não queria saber de quem estava em estado de necessidade. Esse homem estava abundantemente perdido, porque ele se esqueceu, não compartilhou os seus bens que Deus lhe dera. Eu quero abrir um parênteses aqui muito interessante, porque eu sei que nós temos que conquistar, trabalhar e ter muitas coisas, amém? Eu tenho certeza disso, que você está lutando para ter uma casa, e isso é digno que você faça isso, que você trabalhe para isso, é digno que você conquiste as coisas no mundo material de forma lícita, de forma legítima, e Deus vai lhe abençoar para que isso aconteça. Mas eu quero dizer uma coisa para você: isso pode ser uma casquinha de banana para você. Deus pode estar te colocando em lugares escorregadios, sabia disso? Deus pode estar provando o teu coração, lhe dando coisas materiais, para saber se você é como esse rico, se você vai ser o patrão ou você vai ser um comandado daquilo que você tem. Por causa daquela doença que Lázaro tinha, ele sequer olhava para aquele garoto, para aquele homem. Não sei a idade de Lázaro, literalmente, o texto não fala, Jesus não fala sobre idade. Então, Deus acolheu, sabe? Deus acolheu Lázaro quando Lázaro morreu, mas não recebeu o rico no seu reino, não recebeu o rico no céu. E ambos eram pessoas tementes, ambos eram pessoas que conheciam, ok? Ambos conheciam. Esse rico, ele esqueceu não só, sabe, de que ele deveria ser uma pessoa generosa com aquilo que ele havia ganhado, ou conquistado, mas ele também se esqueceu que um dia ele iria morrer. Quantos de nós não estamos aqui achando que somos eternos na terra e que não vamos morrer? Esse é o grande problema. Jesus nunca condenou a riqueza, hein? Pelo contrário, ele tem prazer em abençoar e enriquecer o fiel. Porque quando ele enriquece o fiel, a casa dele é abençoada. E aí é interessante você entender que ele não condena nenhum rico. Ele apenas sabe que o problema das riquezas nos corações pode ser um impedimento dessas pessoas verem o reino de Deus. As pessoas podem mergulhar tanto nisso e se esquecerem daquilo que é muito mais importante, que é a vida eterna. Lázaro não culpou a Deus, Lázaro não se rebelou, mas ele continuou adorando a Deus ali em plena necessidade. E esse rico, no versículo de número 22, coloca o 22, ele vai se esquecer. Coloca toda a igreja junta comigo, vamos lá, o 22. Vamos lá, olha que interessante. Aconteceu. Ele esqueceu-se que um dia ele ia morrer também. Meu querido, de tudo que você está vivendo, nunca se esqueça que a morte vai chegar para você também. Você nunca se esqueça de que você vai ser chamado à presença de Deus a qualquer momento. E ao ser chamado na presença de Deus, indiferente se você é um ateu, se você tem religião, se você não tem, não sei, sabe, a sua estrutura de fé, independente disso, todo ser humano vai comparecer diante ao tribunal de Cristo, 2 de Coríntios capítulo número 5. E nós nos esquecemos, ele viveu como se fosse eterno. Existem pessoas que vivem como se Jesus não existisse, mesmo sabendo que ele está ali, e é ele aquele que abençoa um e outro, mas tem gente que acha que, como se ele não existisse, e ainda diz: eu tenho fé, eu acredito em Deus. Ambos numa única vez
foram para o mesmo ambiente, o ambiente de morte. Nasceram na mesma forma e morreram da mesma forma. O outro lado da vida me mostra uma outra configuração. Aquele que tem, deixa de ter. E aquele que não tem, passa a ter. Aquele que achava que era, não é mais. E o que não era, passa a ser. O paradoxo da vida que Deus criou é tremendo. É um dilema. E você precisa compreender a razão da sua existência. A vida é um paradoxo, e quando nós olhamos para a vida, quando entendemos a vida, nós vemos que Deus nos deu ela, soprou sobre nossas narinas, para que nós pudéssemos um dia, refletir a sua imagem e a sua semelhança. Mas esse rico abandonou os caminhos e seguiu seus próprios desejos. Sua vida de testemunho, sua vida de adoração, foram todas soterradas pelo poder financeiro, pelo poder da riqueza. Jesus falou certa feita que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O fato é que o julgamento vai chegar para você a qualquer momento. O fato é que você vai ser julgado a qualquer momento. E uma vez, o versículo de número 24, coloca para a gente aí, o versículo de número 24. Olha que interessante. Ele teve toda uma vida. Não se sabe quanto tempo aquele homem sobreviveu. E o tempo todo ele era irredutível à voz do Senhor. Quantos aqui entram na casa de Deus, ouvem a palavra de Deus, sabem quem é Deus, e endurecem o coração o tempo todo, porque acham-se eternos? Estão na condição desse rico, porque se acham eternos e que nunca vão passar por um crivo. E aí às vezes não se arrependem, às vezes não fazem uma inflexão, não choram, não pedem perdão, só machucam e vão se machucando. É o caso do rico. Agora o que acontece no versículo de número 24? Lê para mim, igreja, em nome de Jesus, vamos lá. E clamando, pai Abraão tem, olha aí, e me refresque, porque estou nestas. O camarada viveu o tempo todo, nunca pediu perdão, nunca se arrependeu. Agora ele está morto. E ele está sentindo sede no inferno. E aí é interessante você, meu irmão, pensar naquilo que Jesus está mostrando para aquela multidão de pessoas que se achavam eternas, de pessoas que se achavam resolvidas, de pessoas que se achavam salvas, talvez eu não sei, e que não precisavam de Deus para nada. Olha que interessante, aqui o Senhor mostra a realidade do inferno, o outro lado da vida. Para esse rico, é a realidade do inferno. E lá no inferno, olha que interessante, versículo 22, 23 e 24, vai falar de tortura. Tem misericórdia de mim, nunca se arrependeu em vida, ouvia a palavra, sabia que estava errado, sabia que merecia, mas não se arrependia, não. Amanhã é outro dia, a vida segue. Ele não amanheceu o outro dia, foi num piscar de olhos. Quando ele abriu os olhos, ele estava no inferno. Eu quero trazer essa informação para você, irmão e irmã. A gente fecha o olho na morte, em segundos os nossos olhos são abertos, ou no céu ou no inferno, é imediato. O texto está me falando de imediatismo.
morreu na carne, os seus olhos se abrem na realidade eterna que é escolhida onde? Não, é aqui. Você escolhe aqui a sua eternidade. O tempo que você tem, eu tenho, que Deus tem dado a essa gotinha chamada vida, que daqui a pouco, segundo o próprio poeta, é um vapor que vai desvanecer, essa vida que já vai embora, vai evaporar daqui a pouquinho. Nós temos o tempo aqui na terra de decidir onde eu quero passar a eternidade. Olha que luxo, vou falar igual a dona Helena, luxo Apolônio. Olha que luxo Apolônio, você pode escolher onde você quer passar a sua eternidade. E esse rico, ele escolheu aqui na terra. É por isso que quando ele abre os olhos, ele não abre no céu. Entenda isso. Hebreus 9, 27. Ao homem está fadado, ordenado por Deus, morrer uma só vez, vindo imediatamente o juízo de Deus sobre a vida, porque você já escolheu. Não pense você que vai dar tempo e que vai chegar lá no céu e vai tentar barganhar. O que está acontecendo ali? Arrependimento tardio. O tempo de arrepender-se é hoje. Hebreus capítulo de número do 4 ao 10 fala de arrependimento, mostrando o sistema sacerdotal e mostra-nos que nós devemos ir até Deus, pedir perdão, e diz assim: olha, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, é como se ele falasse assim: por amor de mim, não endureçais o vosso coração, como fizeram comigo lá no deserto. Mas por que a dureza vem? Porque assim como o rico, o mundo estava dentro do coração dele. O inferno é um lugar de tortura. Ele está pedindo clemência, clamando, olha lá, e clamando, né? Basonês, clamando, clemência, está pedindo clemência. Ele está pedindo clemência no inferno. O juízo de Deus será sem misericórdia, irmão. Não tem misericórdia no juízo. Acorda para a vida, acorda para a vida. Não existe misericórdia no juízo. A misericórdia existe enquanto nós estamos em vida, enquanto a nossa razão está intacta, enquanto a nossa consciência está pura. Não existe misericórdia no juízo. E às vezes não dá tempo de você pedir perdão. Não tente isso, nem pense nisso. Lá no último dia da minha vida, eu peço perdão, faz isso, porque você já planejou o mal no seu coração em viver longe de Deus, e o juízo, ele é sem misericórdia. Então o inferno é lugar de pedir clemência, é lugar de tortura, de dor profunda. Ele tá gritando de dor, e não só de dor, o inferno também é lugar de fogo. Versículo 24 fala de chamas. Abra lá em Marcos capítulo de número 9, Marcos 9, olha a confirmação do texto bíblico. O inferno é um lugar de fogo eterno. Ele está com sede, é um lugar de calor. Às vezes, a gente está lá na nossa casa, né? E aí a gente teria que ser igual o mendigo, né? Às vezes você não tem condição, a gente não tem condição de comprar um ar-condicionado, o calor vem aí, 50 graus, e você está reclamando do teu teco-teco, do teu ventiladorzinho lá, né? Está reclamando, esse ventilador. Dá glória a Deus pelo ventilador, irmão, porque no inferno não tem ventilador, não. No inferno não tem ventilador, não. O pior fogo que tem é o fogo do inferno. O pior calor que tem é o calor do inferno. Não tem recursos lá. Não tem. Está com calor, você vai, toma um banho de água gelada, dorme na varanda no calor, e aí você tem recurso. Mas no inferno não tem recurso, não. Eu quero fazer uma pergunta à igreja antes de ler o texto. Qual é a pior dor que a gente pode sentir? Vamos lá. Qual é a pior dor que a gente pode sentir? Uma pior dor, vamos lá. Me dá... Dizem que a dor do rim, né, do pedra no rim, dói. Alguém já teve aí? Dói mais do que dor de dente? Dói mais do que a dor no dente, quando o dente está cariado, está ruim. A Diane pode me ajudar, querida. Dói, quando está inflamado. Dói. Agora você imagine, a gente toma medicação, né? Daqui a pouco aquele dente desinflama. Vai ali para o hospital, corta, arranca fora as pedras, faz uma pedreira, traz no copinho, bota em casa, está resolvido. No inferno, meu querido, olha só, eu vou dizer para você, a dor é 24 horas por dia.
ela não acaba. Lá no inferno nós vamos conhecer todas as doenças que estão hoje no mundo. Lá no inferno, quem for para lá, vai conhecer o que era o câncer, vai conhecer as doenças que atacam o corpo e que matam, porque todas elas estão lá. As dores lá não vão cessar. Sabe por quê? Porque no juízo não há. Alguém gravou, legal. Já sei que eu vou tomar menos uma tomatada hoje lá fora. Ok? O inferno é lugar de dor. Olha, é lugar de fogo. Olha o que acontece, olha o que Marcos diz. Toda a igreja comigo? E clamando. Põe Marcos, por favor. 9, 42, 42 até 48. Marcos 9. E qualquer que escandalizar-se de um destes pequeninos que crê em mim, toda a igreja, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, uma pedra, né? Bem pesada, e que fosse lançado no mar. 43. Toda a igreja agora, as vozes femininas. Vamos lá? E corta, é melhor para ti entrares na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. 44, os homens, vamos lá, onde e o fogo nunca. 45, vamos lá, as mulheres, e se teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para entrares na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca. 46, os homens, vamos lá, onde e o fogo nunca. 47, as varoas, e se o teu olho, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 olhos seres lançado. Agora toda a igreja junto. 48, onde e o fogo nunca se apaga. O inferno está esperando esses homens e mulheres que estão resistindo à palavra de Deus, que acham que ter uma vida aqui nessa terra é melhor do que ter uma vida no céu. Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, para quem será o que tu tens guardado? Isso é loucura, meu irmão. Por fim, o inferno é um lugar onde há um abismo separando quem está no céu daqueles que estão lá no inferno. É uma separação enorme. Hoje você pode estar numa igreja junto com a igreja, mas amanhã, quando acontecer a separação, não haverá como ajuntar-se mais. Mãe vai se distanciar de filho, pai vai se distanciar de esposas, amigos vão se distanciar, e não há como transpor um lado para o outro, porque luz não combina com as trevas. Meu irmão, não queira ir para o inferno, não há como sair de lá. Manda eles irem lá pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Ele teve a dor na consciência, querido. Ele está com a sua consciência ativa no inferno. Ele está sentindo dores no inferno. Ele está sentindo sede, fome no inferno. Ele está sentindo depressão no inferno. Mas ele não pode mais sair de lá, porque ele teve a oportunidade dele em vida. E ele não quis Deus, ele quis o mundo. Deus é justo, irmão. Infelizmente, muitos, ao saírem dessa terra, ao conhecer o outro lado da vida,
sofrerão eternamente. E aí, Lázaro está no seio de Abraão, descansando, Shabatiot, descansando. Não tem ciência do que está acontecendo no inferno, não está vendo nada, mas quem está no inferno está vendo quem está lá no céu. Ele está vendo Lázaro descansando. Ele pediu para mandar Lázaro ir lá pregar o evangelho. Manda pregar esse evangelho lá. Aí o Abraão, na figura angelical aqui, vai dizer o seguinte: olha, se eles não acreditam nos vivos, se eles não acreditam, quem está pregando para eles, se eles não acreditam em Moisés, judeus, e nos profetas, gentios, se eles não acreditam nas escrituras, se eles não acreditam em quem está pregando, que está vivo lá junto com ele, muito mais que alguém ressuscite. Eu vou dar um exemplo. Morri, estou enterrado há 1 ano, estou sepultado há 1 ano, estou morto, morri, acabou, 1 ano, sumi. Daqui a pouco eu apareço pregando para você. Apareci, você lá na tua casa jantando, sozinho na tua casa, eu simplesmente apareço lá para pregar para você, já. E vai ser como esse negócio? Cara, aí tu vai morrer do coração. Entende? O desespero do rico foi tão grande que ele pediu: por favor, manda alguém avisar lá. Manda Lázaro ressuscitar e voltar lá. Ele, cara, não tem jeito não. Se eles não acreditam nos vivos, vão acreditar em gente que morreu e ressuscitou? Então, irmão, é uma palavra de reflexão muito poderosa, porque não há possibilidade de socorro espiritual após a morte. Não há. Ele encerra dizendo que, no versículo de número 31, se não ouvem a Moisés e aos profetas, como é que eles vão acreditar em pessoas que estão mortas e que ressuscitaram para pregar o evangelho? Diga para a pessoa que está ao seu lado: é em vida que você tem que resolver o seu problema. Eu fico às vezes olhando e penso: quero louvar ao Senhor, não sei se é possível a gente cantar. Juninho, o baixo está ruim, Juninho, não, né? Poxa, logo hoje, Juninho, poxa, logo hoje, Júnior, vou te dar um baixo de presente. Esse cara não pode ficar sentado, tem que aproveitar esse camarada aí. Aquele rico, olha que lindo, hein? Ele chama Abraão de pai. Vocês ouviram isso no texto? Viram isso? Pai Abraão. E Abraão fala para ele: filho. Vocês viram isso aí no relatório? Ele chama Abraão de pai, Abraão chama ele de filho. E aí é interessante, irmão, que ele recebeu todos esses dotes, todos esses dons, enterrou seus dons e foi viver uma vida patrimonial. Ele queria uma vida na terra e abandonou Deus erradamente. Loucura isso. Dá para se fazer todas as coisas. Ele era um milagre. Ele era um milagre de Deus que enterrou seus talentos. A boa notícia, meu irmão, minha irmã, é que você é um milagre de Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar você na sua potencialidade. E o texto me mostra isso. Quer seja você rico, quer seja você pobre, Deus quer usar você. Deus só quer que você dê glórias a Ele. Ok? Não há noite. Então tem um hino que diz: nunca houve noite que pudesse, né? Você é diga para a pessoa ao seu lado: você é um milagre. Cara, você é um milagre. Deus te deu vida, Deus tem te abençoado, Deus tem te enriquecido, Deus tem te dado tudo que você tem buscado, sabe? Porque Ele quer te usar da forma que você é. Não enterra o teu talento, não desanime-se, não pare pelo meio do caminho. Você é um milagre.